pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós iremos resolver as atividades de matemática do PET de número 4 do 6º ano do ensino fundamental, semana de número 2. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 1 e 2. E ao final dessa aula eu deixo um link que te leva para as atividades 3, 4 e 5. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, as duas vasilhas são iguais e estão com líquido verde. Então aqui eu tenho duas vasilhas iguais, né, pessoal? Com líquido verde. Observa que nessa vasilha está dividida em 3 partes iguais, né? Primeira parte, segunda parte e terceira parte. Na vasilha de cá está dividida em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Ok? Aí fala o seguinte na letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? Ou seja, quanto que aqui tem a mais? Olhando assim a gente já percebe que tem mais, né? Primeira coisa, antes de responder a letra A, vamos escrever a fração que corresponde à quantidade de líquido verde em cada vasilha. Então, olha, essa vasilha aqui está dividida em 3 partes. A parte de líquido está ocupando quanto? 1, 2. Então é 2 sobre 3, que é o total. 2/3 de líquido verde. Nessa daqui, eu tenho 1, 2, 3 partes de líquido verde sobre o total, que é 4. Ok? Então a primeira coisa é fazer a fração que representa o líquido verde em cada uma. Agora, o que nós vamos fazer? Para comparar essas frações, é muito importante, para ficar muito fácil, é muito importante igualar os denominadores. Porque quando eu igualo os denominadores, fica melhor para poder comparar as frações, tá bom? Como é que eu faço para igualar denominador? Nós fazemos o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 3 e de 4, ó. 3 e 4. O MMC, que é a decomposição em fatores primos. Eu vou fatorar, tá bom? Então, se eu dividir aqui por 2, aqui repete o 3, 4 dividido por 2 dá 2. Vou dividir de novo por 2. O 3 não divide, então repete. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui acabou, né? Porque já chegou no 1. Eu vou só dividir aqui para que chegar no 1 também. Dividindo por 3 dá 1. O que eu vou fazer com esses números aqui, pessoal? Eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 3 e de 4 é 12. Agora, olha o que eu vou fazer, olha. Debaixo dessa fração, eu vou escrever uma nova fração, em que o denominador é 12, que é o MMC. E debaixo dessa fração, uma nova fração. Agora, o que eu faço? Eu pego esse número aqui de baixo e vou dividir por esse. Ó, vou deixar indicado, estou dividindo. E o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E coloca a resposta aqui. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 2, 8. Aqui a mesma coisa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 é 3 vezes 3, 9. Dá uma olhadinha. Agora que eu igualei os denominadores, fica mais fácil comparar as frações, ó. Quer dizer que nesse recipiente tem 9 dozeavos. E nesse recipiente tem 8 dozeavos. Percebe, pessoal? Que aqui a gente percebe, ó, o 9 é maior do que o 8. Aqui tem mais líquido. Olhando a gente já viu. Fica mais fácil comparar a fração quando tem o mesmo denominador. Agora eu posso responder a letra A com maior facilidade. O que eu vou fazer na letra A? Olha, ele está falando na letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira? Se eu quero saber quanto tem a mais, é só você pegar a quantidade da segunda vasilha, que tem mais, e fazer menos a quantidade da primeira. Ok? Então eu vou fazer desse jeito, ó. É 9 dozeavos menos 8 dozeavos. Por que eu vou fazer menos? Porque eu quero saber quanto tem a mais, tá bom? Olhando ali já dá para responder, mas eu quero deixar a conta aqui para vocês, ó. Como aqui é 12, ó, eu vou repetir o 12.
Faz a conta só em cima, ó. 9 menos 8 dá 1. Pronto. Então, a segunda vasilha tem 1/12 a mais do que a primeira. Tá bom? Na letra B, utilize frações para descrever as quantidades de líquido em cada uma delas por números em relação à capacidade das vasilhas. Bom, utilizar fração para descrever a quantidade de líquido em cada uma delas por números, a fração nós já fizemos, né? A primeira vasilha é 2/3 e a segunda vasilha é 3/4. Utilizei fração para descrever a quantidade de líquido em cada uma delas. Isso do jeito que está aqui. Aí você fala assim, professor, mas o senhor não acabou de fazer uma fração que tem o mesmo denominador? Sim, eu fiz a fração que tem o mesmo denominador para eu poder comparar. Mas depois que eu comparei, a gente deixa a fração inicial, que é a fração irredutível, é a menor fração possível. Por isso que eu vou deixar desse jeito aqui, tá bom? Letra C. Diz o seguinte na letra C. Se juntarmos os líquidos das duas vasilhas, qual a fração representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Pessoal, agora eu quero juntar os líquidos das vasilhas, ou seja, eu vou somar. E na hora de somar, é melhor pegar o que tem o mesmo denominador, porque fica mais fácil, tá? Então, ó, o líquido da primeira, 9/12, né? Perdão, o líquido da segunda, mais o líquido da primeira. Aí você fala assim, professor, a ordem aqui tem problema? Aqui não tem problema. A primeira mais a segunda ou a segunda mais a primeira, tanto faz. Na letra A tem problema. Na letra A é a maior, é a que tem mais líquido, menos a que tem menos. Como eu estou somando, a ordem das parcelas numa adição não importa. Aí na hora de somar, o que a gente faz? Ó, o denominador eu não posso somar. Eu repito o denominador, que é 12, e é por isso que nós igualamos, tá? Repete o denominador e soma só o de cima, soma só o numerador. 9 mais 8 vai dar 17/12. Essa é a fração que representa a soma dos líquidos. Observa aqui que o número de cima ficou maior do que o de baixo. Por quê? Porque o de baixo representa uma vasilha. E quando eu somar esse líquido mais esse, concorda comigo que se eu derramar esse líquido aqui, vai encher e vai transbordar? Quer dizer que está sobrando líquido? Olha aqui, o número de cima ser maior, quer dizer que transbordou. Tá bom? Na letra D. Quanto falta de líquido para que a segunda vasilha complete a sua capacidade? Então, olha, a segunda vasilha, ó. A segunda vasilha, ela tem quanto? Ela tem 3/4. Tá faltando quanto, pessoal? Falta um pedacinho só, né? Então, ó, falta, vou colocar assim, ó, falta 1/4. Se eu pegar 1/4 e somar com 3/4, vai dar a vasilha inteira. Pelo desenho a gente já consegue responder, ó. Tá faltando 1/4. E aí eu pergunto para você, se a pergunta fosse quanto que falta na primeira vasilha, qual que seria a resposta? Isso mesmo, na primeira vasilha falta 1/3, porque ela está dividida em 3 pedaços. Tá bom? Então, essa é a resposta da letra D. Vamos fazer a atividade de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. 3 automóveis estão indo de A para B. E nós percebemos aqui o trajeto, né? Aí ele diz o seguinte na letra A. A diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e pelo automóvel verde. A diferença de percurso entre o azul e o verde. Pessoal, para responder isso aí, olha, qual que é o percurso que o azul percorreu? O azul percorreu a metade, né? Então é a metade menos qual que é o que o verde percorreu? É 1/4. Pronto. É a metade menos 1/4. A diferença entre esses dois vai dar esse pedaço aqui, né? Aí, o que nós podemos fazer? Toda vez que fala de somar ou subtrair fração, se o denominador for diferente, nós fazemos o mínimo múltiplo comum, o MMC.
tá bom? Para a gente poder comparar as frações, igual fizemos na atividade número 1. O MMC de 2 e de 4, eu vou fazer ele aqui, ó. 2 e 4. Divide por 2, dá 1. 4 dividido por 2, dá 2. Vou dividir de novo por 2. O 1 aqui já acabou, né? Quando chega no 1, acabou. Falta só esse, ó. 2 dividido por 2 dá 1. O que eu faço com esses números aqui? Eu multiplico, ó. 2 vezes 2, 4. Isso quer dizer que o MMC, o mínimo múltiplo comum, é 4. Aí o que eu vou fazer? Para cada uma dessas frações, ó, eu posso colocar separado ou eu posso colocar junto, ó. É 4, eu vou colocar um 4 para essa e aqui já é 4. Observa que aqui não alterou nada, ó. O que eu faço? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, hein, ó. Divide, depois que dividir, multiplica. 4 dividido por 2 é 2, vezes 1 é 2. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 é 1. Agora eu posso fazer a conta, ó. Como o denominador é igual, eu vou repetir ele e vou fazer a operação só na parte de cima, só com o numerador. 2 menos 1 é 1. Pronto. Então a diferença entre o percurso percorrido pelo carro azul e pelo carro verde, a diferença é 1/4, que vai dar esse pedacinho aqui, ó. É esse pedacinho aqui, tá bom? Na letra B diz o seguinte: a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo verde. Agora eu vou pegar o vermelho menos o verde, porque eu quero a diferença, né? Então na letra B, automóvel vermelho é 5/6 menos o automóvel verde, né? Vermelho e verde é 1/4. O que a gente vai fazer? O mínimo múltiplo comum do 6 e do 4. Eu vou até fazer ele aqui, ó. 6 e 4. Vamos dividir por 2. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Vou dividir de novo por 2. O 3 não divide por 2, então repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui já acabou, falta só terminar esse. Vou dividir por 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. O que nós vamos fazer com esses números? Isso mesmo, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o denominador vai ser 12. Aí, o que a gente faz? Aí, pessoal, olha, eu posso fazer as frações separadas, igual eu fiz aqui. Ou então, eu posso fazer desse jeito, dá uma olhada, ó. Eu coloco o igual aqui, faço um risco só. E coloco o 12 de baixo, ó. Aqui não tem um sinal de menos, eu vou colocar até o menos aqui de uma vez. Aí, um número aqui e o outro aqui. Você tem essas opções. Ou coloca duas frações ou coloca uma só, tá bom? Dá na mesma coisa. Então, qual que é o processo? Divide com o de baixo e multiplica com o de cima. Ó, o 12 vai dividir com 6. 12 dividido por 6 dá 2. E o 2 vai multiplicar com 5. 2 vezes 5, 10. Menos, vou colocar o menos aqui. Agora o 12 vai dividir com 4 e o resultado multiplica com 1. 12 dividido por 4 é 3 vezes 1, 3. Agora é só fazer a conta ali em cima, ó. 10 menos 3 dá 7 sobre 12. Então a diferença aí é 7/12, tá bom? Entre o carro vermelho e o carro verde. Na letra C, vou fazer assim, ó. A letra C diz o seguinte: a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo automóvel azul. Então agora é o vermelho com azul. Observa que é sempre o que está mais longe, o que está quase chegando no B, menos o que ficou para trás, tá bom? Agora o vermelho, 5/6 menos o azul, 1/2. Vamos fazer o MMC de 6 e de 2, para ver quanto que vai dar, ó. Vou dividir por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1.
Agora é só dividir por 3, ó. Divide por 3, aqui dá 1. Multiplicando 2 vezes 3, 6. Então eu vou colocar aqui um risco só. Não vou colocar 2 igual eu fiz na letra A, não. Tá bom? Eu prefiro fazer isso. Mas eu tô querendo te mostrar que você pode separar também. Tá bom? Aí, ó, 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 5 é 5. Menos 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 é 3. Agora é só fazer, ó, 5 menos 3 dá 2 sextos. Vou chamar a atenção de vocês. Essa fração tá certa? Tá. Só que essa fração não é a menor fração possível. Sempre que der para colocar na menor fração possível, nós temos que colocar. É o que nós chamamos de fração irredutível. Aí você fala assim, professor, como é que eu faço isso? Aqui divide por 2, não divide? Esse também divide. É só dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Se em cima dividisse por 5 e embaixo dividisse por 5, então eu ia dividir por 5. Tem que dividir pelo mesmo número. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então a resposta final da letra C é 1/3. Aí você fala assim, professor, mas aqui o senhor não fez isso. Aqui é porque já é a menor fração. Observa que o 7 só divide por 7. E o 12 não divide por 7. Tá bom? Na letra A já é a menor fração. Agora aqui não, aqui teria que colocar. Combinados? Vamos fazer o número 3 agora. Vamos lá.